Espírito Santo, protege minha casa com a paz e nenhuma tempestade atingirá minha família. A paz do Senhor, meu irmão, minha irmã. Hoje vamos clamar juntos para que o Espírito Santo proteja sua casa com paz, amor e presença divina. Creia, nenhuma tempestade, emocional, espiritual ou familiar, será capaz de destruir aquilo que Deus construiu. Essa oração é mais do que palavras. É uma cobertura espiritual sobre o seu lar. O Espírito Santo vai tocar sua família de forma poderosa e visível. Se você crê que Deus está falando contigo agora, escreva Amém nos comentários e clique no botão Inscrever-se, porque juntos formamos uma corrente de fé. Algo poderoso vai acontecer. Onde há fé, o céu se move. Onde há oração, Deus habita. Vamos começar este momento com o coração aberto. O Espírito Santo vai transformar o ambiente da sua casa com paz que excede todo entendimento. Nenhuma tempestade vai prevalecer. Talvez você tenha chegado até aqui cansado, carregando fardos invisíveis, enfrentando lutas silenciosas que ninguém ao seu redor percebe. Mas Deus vê. Ele conhece cada detalhe da sua caminhada. E é por isso que essa oração não é um acaso. Ela é uma resposta. Um sinal de que o céu está atento à sua dor e ao seu clamor. Quantas vezes você tentou manter tudo de pé sozinho? Quantas vezes sorriu por fora, mas por dentro desejava apenas um lugar de refúgio? O Senhor conhece o que ninguém vê. Ele sabe das noites mal dormidas, das palavras que machucaram, dos conflitos dentro de casa que roubaram sua paz. Mas hoje, Deus quer restaurar. Ele quer devolver a paz ao seu lar. Ele quer colocar ordem no meio da confusão. Ele quer mostrar que nenhuma tempestade será maior do que o propósito que Ele tem para a sua família. Mesmo que a ventania esteja forte, o barco da sua casa não vai afundar. Porque Jesus está presente. Essa introdução não é sobre um roteiro bonito. É sobre preparar o seu coração para receber algo real. Algo que vem do alto. Porque quando oramos com fé, coisas invisíveis se movem. Portas se abrem, correntes se quebram, lares são protegidos, corações são curados, e o impossível se torna testemunho. Você pode até ter entrado neste vídeo por acaso, ou por curiosidade, mas Deus não trabalha com coincidências. Ele trabalha com propósitos, e se Ele te trouxe aqui, é porque Ele quer falar contigo, consolar você, e principalmente, proteger a sua casa. Então receba essa palavra como um abraço do céu. Prepare-se para orar. Prepare-se para sentir a presença do Espírito Santo. Ele vai visitar a sua casa. Ele vai renovar o que estava desgastado. Vai curar o que estava ferido. Vai proteger o que é seu. Porque Ele é Deus de recomeços. E hoje pode ser o início de um novo tempo sobre a sua família. Se você deseja isso, permaneça aqui até o fim. Algo poderoso vai acontecer. Meu irmão, minha irmã, a sua casa é mais do que paredes e móveis. É o seu refúgio. É o lugar onde Deus deseja habitar, onde o Espírito Santo quer fazer morada. Mas muitas vezes, sentimos que há uma tempestade rondando o nosso lar. Conflitos, pressões, enfermidades, medo, opressão, tudo isso tenta roubar a nossa paz e desestabilizar a harmonia da família. Há lares onde as palavras cessaram, onde o silêncio grita mais alto que a voz, onde pais e filhos vivem como estranhos, onde casais dividem o teto, mas não mais o coração. E talvez essa realidade, de alguma forma, esteja batendo à sua porta. Mas Deus vê tudo. Ele conhece o invisível. E hoje, Ele quer intervir com poder. Ele quer restaurar o seu lar, trazer de volta a paz, o diálogo, o amor e a fé. Nenhuma tempestade vai prevalecer contra uma casa que está nas mãos do Senhor. Desde o princípio, o inimigo tenta atacar o lar. No Éden, ele não destruiu o jardim. Ele destruiu a comunhão. Ele semeou dúvida, divisão, culpa. É assim até hoje. Ele tenta gerar confusão onde Deus quer plantar união. Mas a boa notícia é que Jesus é o restaurador de lares. Ele é o príncipe da paz.
Ele é aquele que entra no barco e acalma o mar. E o Espírito Santo é o consolo diário, a presença constante que transforma o ambiente. Talvez o peso na sua casa não seja físico, mas espiritual. Discussões que surgem do nada, cansaço sem explicação, pensamentos negativos, insônia, sensação de opressão. Tudo isso pode ser sinal de que há uma batalha invisível acontecendo. Mas você não está sozinho. A sua oração tem poder. O nome de Jesus tem autoridade. E onde o Espírito Santo entra, a escuridão tem que sair. Consagre sua casa ao Senhor. Declare que ela é território de paz. Ande pelos cômodos orando, ungindo as portas, cantando louvores. Transforme o seu lar em um altar. Não importa o tamanho da sua casa, se é própria ou alugada. Importa quem habita nela. E se o Espírito Santo for o Senhor do ambiente, não há mal que resista. As forças das trevas fogem diante da luz da presença de Deus. Você pode ser o instrumento de mudança na sua família. A partir de você, uma nova atmosfera pode ser estabelecida. Comece orando mesmo sozinho. Declare as promessas da palavra. Leia o Salmo 91 em voz alta. Coloque louvores no ambiente. Mesmo que ninguém mais entenda, continue. A paz virá. O mover virá. Porque o Espírito Santo honra a fé sincera. Deus não prometeu ausência de tempestades, mas prometeu que estaria conosco em todas elas. E quando Ele está, a casa não cai. O lar permanece firme. Pode balançar, pode tremer, mas não vai desabar. Porque quem edifica sobre a rocha tem proteção, e essa rocha é Cristo. O sangue de Jesus cobre a sua casa. Os anjos do Senhor acampam ao redor. Há um escudo espiritual ao redor da sua família. Hoje levante a sua voz e declare: Espírito Santo, protege minha casa com a tua paz. Nenhuma tempestade vai destruir o que o Senhor está edificando. Mesmo que você não veja agora, algo já está acontecendo. Há uma mudança no ar. O céu está agindo. E a sua casa será marcada pela presença de Deus. Onde havia conflito, haverá perdão. Onde havia lágrimas, haverá consolo. Onde havia medo, virá a paz. Continue firme. Continue crendo. A paz do Espírito Santo vai invadir sua casa como um vento suave. Vai alcançar seus filhos, seu casamento, suas noites. Nada que for contrário à vontade de Deus permanecerá. Porque a casa que pertence ao Senhor é invencível diante do mal. Aleluia! A base da nossa confiança está na palavra de Deus. E é nela que encontramos promessas vivas de proteção e paz para nossos lares. Não são palavras humanas, mas declarações do próprio Senhor, que garante cuidado, refúgio e presença constante para aqueles que nele confiam. Em Salmos 91, 9 e 10, está escrito: Porque fizeste do Senhor, que é o meu refúgio, o Altíssimo, a tua habitação, nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Olha que promessa maravilhosa! Quando colocamos Deus como centro do nosso lar, quando o tornamos habitação do Altíssimo, Ele envia anjos para guardar cada cômodo, cada vida. O mal pode até tentar, mas não consegue permanecer. Muitas vezes, buscamos paz apenas em soluções humanas, em trancas, alarme, segurança externa. Mas a verdadeira proteção vem do céu. É o Espírito Santo que blinda a casa por dentro. Não com grades ou muros, mas com presença, unção e autoridade espiritual. Jesus disse em João 14, 27, Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vô-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Essa paz não é ausência de guerra, é estabilidade em meio ao caos. É firmeza quando tudo parece instável. É consolo em dias escuros. É certeza de que Deus está presente. Mateus 7, 24, 25 reforça: Todo aquele que escuta estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa, e ela não caiu, porque tinha seus alicerces na rocha.
A tempestade chegou, mas a casa não caiu. O segredo estava na base. A palavra foi ouvida, crida e obedecida. Essa é a diferença. O inimigo quer entrar pelas rachaduras, pequenas mágoas, palavras ásperas, indiferença, afastamento de Deus. Mas quando o Espírito Santo é convidado, ele fecha essas brechas. Ele traz perdão onde havia mágoa, amor onde havia frieza, esperança onde só havia dor. Ele limpa, restaura e cura os ambientes da alma e da casa. Você pode ungir a porta da sua casa, mas mais do que isso, unja a atmosfera com oração constante. Ande pelos cômodos orando. Coloque louvores no ambiente. Substitua discussões por adoração. Faça da sua casa um altar. Não importa o tamanho ou aparência externa. O que define a força de um lar é quem habita nele espiritualmente. Provérbios 24, 3, 4 ensina: com sabedoria se edifica a casa, e com discernimento ela se firma. Pelo conhecimento seus cômodos se enchem do que é precioso e agradável. A sabedoria aqui não é só intelectual, é espiritual. É a sabedoria que vem de Deus, que orienta decisões, que guia comportamentos, que conduz em amor. É ela que firma o lar. Josué 24:15 ecoa como um chamado eterno. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Essa escolha molda o destino da família. Quando um decide servir, a bênção começa a alcançar os outros. O Espírito Santo usa um coração disposto para alcançar toda a casa. Às vezes começa devagar, mas não para. Deus honra a fidelidade. Lembre-se também de Êxodo 12:13. O sangue do Cordeiro nos umbrais livrou as casas da destruição. Isso aponta para Cristo, o nosso Cordeiro. Quando declaramos Jesus como Senhor do nosso lar, quando consagramos nossa família a Ele, criamos uma cobertura espiritual que impede o avanço do inimigo. Não é sobre religião, é sobre presença. É sobre reconhecer que sem Deus, a casa vira apenas construção. Mas com Deus, ela se torna abrigo, fortaleza, santuário. E quando a tempestade vier, porque ela virá, a casa resistirá, porque está edificada sobre a rocha eterna. Declare hoje: minha casa pertence ao Senhor. O Espírito Santo habita aqui. Nenhuma tempestade vai me destruir. Guarde essa verdade. Alimente-a com fé. Fortaleça seu lar com oração e prática da palavra. O céu está lutando por você e pela sua família. Era uma casa simples, no interior de uma cidade pequena. As paredes guardavam histórias, e o silêncio dos cômodos era mais barulhento que qualquer discussão. Ali vivia uma família que, aos poucos, foi se perdendo nos ruídos da rotina, nas feridas não tratadas e nas mágoas acumuladas. O amor ainda existia, mas estava encoberto por camadas de frieza, cansaço e distância. Maria, a mãe daquela casa, era a única que não desistira. Enquanto todos se afastavam, ela se aproximava de Deus. À noite, quando todos dormiam, ela dobrava os joelhos e chorava baixinho. Senhor, entra aqui, toma conta da minha casa, faz o que eu não posso fazer. Ela não gritava, não pressionava, mas intercedia. Com fé, com constância. Certa noite, após um dia especialmente difícil, Maria sentiu algo diferente. Era como se uma paz sutil tomasse o ambiente. Ela pegou sua Bíblia, abriu em Salmos 91 e leu em voz alta, andando pela casa. Ungiu as portas, os quartos e declarou: Espírito Santo habita aqui. Nenhuma tempestade vai destruir minha família. A partir desse dia, começou algo novo. Ela passou a colocar louvores suaves para tocar durante o dia. Ao invés de reclamações, suas palavras eram de fé. Deus está cuidando, minha casa está nas mãos dele. Colocou versículos nas paredes. Orava pelos filhos enquanto arrumava os quartos. Intercedia pelo marido enquanto cozinhava. Cada canto da casa se tornou um altar. Com o passar das semanas, os frutos apareceram. Os gritos diminuíram. Os diálogos aumentaram. O filho que mal falava passou a perguntar como ela estava. O esposo, antes ausente, começou a jantar com a família novamente.
Ninguém sabia explicar, mas todos sentiam. Algo mudou, o ambiente havia sido transformado. Visitantes diziam, aqui tem paz. E Maria sorria, porque sabia. A presença do Espírito Santo havia preenchido cada espaço. E não foi mágica, foi fé, foi entrega, foi perseverança. Ela entendeu que antes de querer mudar as pessoas, precisava consagrar o lugar. Quando o ambiente muda, o coração muda também. Essa história não é uma exceção, ela pode ser a sua. Talvez hoje você esteja cansado de lutar, mas Deus quer te lembrar. Tudo começa com uma decisão. A decisão de consagrar o seu lar, de declarar com fé: minha casa pertence ao Senhor. Pode começar em silêncio, com lágrimas, com orações simples, mas Deus ouve, Deus age. A tempestade pode ainda não ter cessado, mas o céu já está em movimento. E o que ele fez por Maria, ele pode fazer por você. A presença de Deus muda tudo, e nenhuma tempestade fica de pé quando o Espírito Santo habita em um lar. Agora que você recebeu essa palavra e ouviu um testemunho de transformação, eu te convido a se preparar para um momento sagrado. Não será uma simples oração, mas um ato profético. Um clamor para que o Espírito Santo habite em sua casa e nenhuma tempestade espiritual permaneça. Se possível, pare o que estiver fazendo agora. Encontre um lugar tranquilo, feche os olhos, respire fundo e permita que o seu coração se aquiete. Esqueça por um instante os problemas que te cercam, porque o que vai acontecer aqui é espiritual. Essa oração será como óleo consagrado sobre os batentes da sua casa. Será como a fumaça do incenso subindo ao céu. E creia, Deus vai responder. A presença do Espírito Santo vai trazer paz onde havia confusão, direção onde havia dúvidas, cura onde havia feridas. Você não precisa entender tudo, apenas crer. E com fé, declarar: Senhor, eu te convido a reinar no meu lar. Abra seu coração. Ore comigo. A partir de agora, vamos consagrar sua casa ao Senhor, e nenhuma tempestade prevalecerá. Senhor meu Deus e meu Pai, neste momento eu me coloco diante da tua presença com humildade, fé e total entrega. Hoje, Pai, eu quero orar pela minha casa, pela minha família, pelo ambiente que o Senhor me confiou para habitar. E te peço, em nome de Jesus, que o teu Espírito Santo entre agora neste lugar, que cada parede, cada cômodo, cada porta, cada janela, sejam tocados pela tua presença. Que tudo o que não provém de ti seja agora removido. Que toda inquietação, briga, medo, insegurança, tristeza ou espírito de confusão bata em retirada, porque esta casa pertence ao Senhor. Eu consagro, Senhor, cada ambiente da minha casa a ti. Que não haja lugar para trevas, para perturbação, para divisão, para opressão espiritual. Que a tua paz reine aqui. Que o teu amor seja restaurado nos relacionamentos. Que o teu perdão seja liberado entre aqueles que moram sob este teto. Pai, eu clamo pela proteção dos meus. Protege meus filhos, protege meu cônjuge, protege cada pessoa que entra e sai desta casa. Coloca anjos ao redor, Senhor. Anjos com espadas desembainhadas, vigiando cada canto. Que a tua glória seja como um muro de fogo ao redor deste lar. Eu repreendo em nome de Jesus toda obra do mal, toda seta inflamada, toda inveja lançada, todo olhar maligno, toda palavra negativa, toda maldição hereditária, toda raiz de contenda, toda opressão espiritual. Eu declaro quebradas todas as fortalezas do inimigo. Eu declaro que esta casa está debaixo da autoridade do nome de Jesus. Espírito Santo, entra nesta casa. Fica à vontade aqui. Toma o lugar de honra. Passeia por cada ambiente e traga calmaria onde havia turbulência. Traga descanso onde havia esgotamento. Traga luz onde havia escuridão. Traga renovo onde havia cansaço. Senhor, abençoa os quartos, para que haja descanso. Abençoa a sala, para que haja comunhão. Abençoa a cozinha para que nunca falte o pão. Abençoa o banheiro,
para que seja um lugar de limpeza e renovação. Abençoa a porta de entrada, para que só entre o que for bênção. Que esta casa seja um abrigo de paz em meio às tempestades do mundo. Visita agora, Senhor, cada pessoa que aqui habita. Toca o coração de quem está distante de Ti. Alcança aquele que já não tem mais forças para orar. Levanta aquele que está caído. Fortalece quem está cansado. Cura quem está doente. Liberta quem está preso em pensamentos de angústia. Restaura relacionamentos quebrados. Conserta o que só o Senhor pode consertar. Eu oro também pelas finanças deste lar. Que o Senhor repreenda o devorador, abra portas de provisão, envie ideias, oportunidades, conexões divinas. Que não falte nada, que haja abundância com propósito. Que este lar seja conhecido como casa de bênçãos, casa de fé, casa de milagres. Pai, visita agora os corações dos que estão ouvindo esta oração comigo, que eles sintam a Tua presença tocando o ambiente. Que a paz comece a inundar esse lugar. Que todo o peso espiritual seja retirado. Que toda a sensação de sufocamento, de confusão, de sobrecarga desapareça. Que o ambiente mude agora, pelo poder do Teu nome. E se há alguém chorando, enxuga as lágrimas. Se há alguém que pensava em desistir, renova agora. Mostra que o Senhor está presente. Mostra que esta casa está nas Tuas mãos. Que nenhuma tempestade vai prevalecer. Que nenhuma força contrária terá poder contra um lar consagrado ao Senhor. Senhor, eu Te agradeço. Porque eu sei que enquanto oro, o céu está em movimento. Eu sei que enquanto falo contigo, o Senhor está agindo. Obrigado pelos livramentos invisíveis. Obrigado pelas guerras vencidas em silêncio. Obrigado pela Tua fidelidade. Obrigado por proteger a minha casa mesmo quando eu nem percebia. Eu profetizo sobre esta casa paz. Eu profetizo proteção. Eu profetizo unidade. Eu profetizo restauração. Que tudo aquilo que estava fora do lugar seja agora alinhado pela Tua mão poderosa. E que esta casa seja morada do Espírito Santo. Senhor, sela esta oração com o Teu sangue. Que tudo aquilo que foi quebrado seja restaurado. Que tudo aquilo que foi perdido seja devolvido. Que o Senhor seja o dono desta casa. Que as promessas se cumpram. Que os milagres se manifestem. Que a Tua glória permaneça aqui, dia e noite. Eu entrego este lar ao Senhor. Cada detalhe, cada área, cada sonho desta família. Que todos saibam que esta casa é do Senhor. E que aqui a Tua presença é o maior tesouro. Senhor, neste momento eu também quero Te pedir por cada vizinhança ao redor desta casa. Que a luz que o Senhor derrama sobre este lar transborde e alcance outras famílias. Que este lar se torne um farol espiritual, irradiando amor, paz e exemplo de fé. Visita também, Senhor, os casais que vivem sob o mesmo teto, mas já não se falam. Que o Espírito Santo traga reconciliação. Que o orgulho seja quebrado. Que haja arrependimento, perdão e recomeço. O inimigo não vai separar o que Deus uniu. Pai, alcança os filhos que estão distantes, os que se afastaram da Tua presença, os que estão envolvidos em caminhos de perigo, vício ou rebeldia. Vai lá onde eles estão agora, Senhor. Cerca com Tua misericórdia, quebra as correntes espirituais e traz de volta ao lar transformados pela Tua glória. Visita também os idosos desta casa. Renova as forças, traz saúde, dá descanso. Que eles sejam honrados, que sejam lembrados com carinho e respeito. Que este lar seja um lugar onde as gerações convivam em harmonia, aprendendo uns com os outros sob o temor do Senhor. Senhor, toca também na saúde emocional desta família. Que toda ansiedade, síndrome do pânico, depressão, esgotamento mental sejam tratados com Teu bálsamo. Derrama cura sobre a alma. Que a Tua presença seja como refrigério em cada mente cansada, em cada coração oprimido. Que a Tua palavra não seja apenas lida, mas vivida nesta casa. Que os filhos cresçam ouvindo Teus ensinamentos. Que as conversas reflitam sabedoria. Que a rotina seja marcada por gratidão.
Que cada refeição seja uma oportunidade de comunhão e não de silêncio. Coloca, Senhor, proteção também nos eletrônicos, na internet, na televisão desta casa. Que nenhuma influência demoníaca entre por imagens, sons ou conteúdos destrutivos. Levanta um muro invisível diante dos olhos espirituais dessa família. Que haja discernimento para desligar aquilo que não te agrada e escolher aquilo que edifica. Dá sabedoria na administração do lar. Ajuda no planejamento financeiro, na organização, no uso do tempo. Que esta casa seja produtiva, equilibrada e feliz. Que não haja desperdício, nem escassez, mas abundância em todas as áreas da vida. Senhor, neste momento eu também oro por quem está sozinho, morando sozinho, mas que te tem como companhia. Que esse lar, mesmo em silêncio, esteja cheio da tua presença. Que essa pessoa sinta o abraço do teu espírito e nunca mais diga, eu estou só. Porque o Senhor prometeu, estarei convosco todos os dias. Espírito Santo, sela as janelas espirituais desta casa. Fecha as portas para toda maldição, toda opressão e toda visita mal intencionada. Que todo espírito de confusão seja impedido de entrar. Que toda cilada seja frustrada. Que toda língua que se levantar em juízo seja anulada. Declaro em nome de Jesus: esta casa pertence ao Senhor. Este lar está debaixo da tua bênção. Esta família viverá para te glorificar. Haverá risos onde antes houve choro. Haverá testemunho onde antes havia vergonha. Haverá recomeços onde só havia dor. E tudo será para o teu louvor. Porque quando o Senhor entra, tudo muda. Quando o Senhor reina, tudo se alinha. Quando o Senhor fala, tudo se cala. Por isso eu oro com fé, com confiança, com esperança viva. E declaro: Espírito Santo, permanece aqui, faz morada. Reina nesta casa hoje e sempre. Em nome de Jesus, amém. Meu irmão, minha irmã, se você orou comigo agora, creia. Algo aconteceu no mundo espiritual. Talvez você não tenha sentido nada diferente, mas a fé não se baseia em sentimentos. Ela se firma na certeza da palavra. E a palavra de Deus afirma que a oração do justo pode muito em seus efeitos. O céu ouviu. Deus se inclinou para ouvir seu clamor. Você não está sozinho. Essa tempestade que você enfrenta pode até continuar lá fora, mas a sua casa já foi selada com paz. O Espírito Santo ouviu cada palavra, recolheu cada lágrima, tocou cada ambiente. Onde antes havia inquietação, já começa a nascer serenidade. Onde havia opressão, já se instala a liberdade. O mal não prevalece onde Deus é Senhor. E hoje, com essa oração, você fez algo poderoso. Entregou o comando da sua casa ao Espírito Santo. E quando ele governa, tudo muda. As brigas perdem força, o medo vai embora, a desordem começa a se alinhar. E mesmo que você ainda não veja com os olhos, sentirá com o coração. A atmosfera espiritual está mudando. A partir de hoje, mantenha essa presença viva. Torne sua casa um altar contínuo. Acorde e agradeça. Antes de dormir, ore. Troque murmuração por louvor. Escolha palavras que constroem. Regue sua casa com fé. Coloque versículos na parede. Cante hinos. Louve mesmo quando estiver cansado. Porque o inimigo foge de um ambiente onde Deus é exaltado. Guarde isso. O Espírito Santo não faz visitas. Ele faz morada. E onde ele mora, o mal não se sustenta. Nenhuma tempestade é mais forte que a presença de Deus. Sua casa é território de paz, de cura, de milagre. Sua casa será referência de transformação. E sempre que a dúvida bater, declare com convicção: minha casa é do Senhor. Aqui o Espírito Santo reina. Nenhuma tempestade vai me derrubar. Que essa verdade te acompanhe, que ela te fortaleça e que o melhor de Deus comece a florescer dentro do seu lar. Se essa oração falou com você, clique agora no botão inscrever-se aqui do canal. Isso nos ajuda a continuar levando a palavra de Deus a milhares de famílias diariamente.
Ative também o sino de notificações para não perder nenhum momento de fé. Aqui no canal Palavra da Verdade, temos uma rotina espiritual poderosa, preparada especialmente para abençoar sua semana. Cada oração é feita com zelo, fé e direção bíblica. Compartilhe este vídeo com alguém que precise de paz, consolo ou força. Seja um canal de Deus para alcançar outros lares. Se você sentir no coração o desejo de apoiar esse ministério e nos ajudar a continuar, veja o link fixado na descrição. Toda contribuição é usada com seriedade para a glória de Deus. Que o Senhor visite a sua casa com renovo. Que nenhuma tempestade prevaleça. E que a presença do Espírito Santo permaneça com você. Até a próxima oração. Fique na paz do Senhor.